Olá, companheiros, companheiras, é um prazer enorme participar com vocês desta atividade promovida pelo Instituto de Liderança Melvin Jones. E venho trazer até vocês a minha contribuição ao tema proposto, que é o resgate da história do nosso movimento. Eu tive a oportunidade de ser presidente do Lions Clube de Tatuí no ano leonístico 2020-2021, Lions Clube de Tatuí, que é um clube do distrito LC2, do interior do estado de São Paulo. E nesse ano leonístico, o nosso clube completou 65 anos de fundação. E nós realizamos um trabalho importante, que foi o registro dessa história através de um livro. Um livro que conta a história do clube, das suas atividades, das suas ações, nestes 65 anos de existência. E trago para vocês a minha experiência nesse trabalho. Nós realizamos uma pesquisa que durou aproximadamente 2 anos. Foram 2 anos de pesquisa para a edição deste livro. Pesquisamos, além das atas do nosso clube, onde encontramos os registros oficiais, também pesquisamos os jornais locais, que trouxeram mais informações, curiosidades, fatos à nossa pesquisa. Porque nos jornais estão informações que não estão nas atas, que complementam as atas de algumas atividades e registros que nós tivemos a oportunidade de ter conhecimento. Fizemos também uma pesquisa de audiovisual junto a fotos, a vídeos antigos que marcaram época, para que a gente pudesse entender a construção dessa história do nosso clube. Fizemos também entrevistas com os companheiros mais experientes, mais antigos do nosso clube. Eles trouxeram também informações, curiosidades, fatos que até então desconhecíamos. Isso foi muito importante, agregou muito no nosso trabalho, no nosso projeto. Nós tivemos também que correr atrás dos recursos para a edição da nossa obra. Nós fomos atrás de uma cooperativa de crédito local e ela custeou a edição do nosso livro. Então, o nosso clube acabou não tendo essa despesa, a despesa de edição. Nós editamos 300 exemplares do livro, que foram vendidos para a nossa comunidade. Fizemos a venda de capa do livro com recursos destinados à LCIF, o que permitiu ao nosso clube a aquisição de um título de Melvin Jones, além de colaborar com as causas globais da nossa fundação. Eu queria deixar, companheiros, a minha experiência aqui registrada, porque considero muito importante estas iniciativas. A iniciativa do registro da história do seu clube, do seu distrito. É muito importante para o nosso movimento. Ao editar uma obra, seja ela um livro ou um vídeo, você deixa um legado, você deixa a oportunidade de que novas gerações que virão depois de nós possam pesquisar a respeito da história do nosso movimento e ter conhecimento do trabalho de valorosos companheiros que ajudaram a construir este momento. Essa experiência e esse trabalho a gente deixa para as futuras gerações. E isso é muito importante. Que o seu clube, que o seu distrito possa ter essa visão da preservação e do registro histórico da sua história. Eu acho que isso tem que ser prioridade para que deixemos para adiante um legado para os mais novos. Trago também para vocês um outro exemplo, logo a seguir, de registro histórico muito importante. Olá, companheiros, companheiras,
Estamos aqui ao lado do companheiro de Melvin Jones, Benedito Vital Luvisotto, do Lions Clube de Serquilho, Distrito LC2. Ele que mantém a história viva do seu clube. Ele é sócio fundador deste clube e nos últimos anos tem trabalhado na salvaguarda do acervo do clube na questão da sua história. E o Vital fez um trabalho muito interessante que chamou a minha atenção e também, eu tenho certeza, é um importante componente para a história do nosso distrito. Ele digitalizou as atas do clube e nós estivemos hoje aqui na sua casa, conhecemos um pouco do seu material, do seu acervo, e eu queria saber do Vital, como é que foi esse trabalho de digitalizar as atas? Deu muito trabalho, Vital? Deu. Veja bem, é aquela tal história. A gente começou meio sem pensar em fazer tudo aquilo que foi feito, né? Mas vamos iniciar. Como normalmente por dia a gente fazia 1 ano, 2 anos de atas, né? Antigamente, no início da fundação do clube, não existiam tantas atas como agora, e as atas também eram em números menores. Mas, na verdade, tinha que digitalizar independente da quantidade. E a gente ia fazendo. Por exemplo, hoje eu faço 2, eu faço 3, e a gente se deu ao trabalho de ir fazendo isso daí. Não demorou muito, não. Eu acho que deve ter sido o quê? Meio ano, mais ou menos, né? Porque no início eu digitalizei todas as atas, né? Depois eu falei, bom, já que eu digitalizei todas as atas, eu vou digitalizar todas as fichas de presenças. Antigamente as fichas de presença eram fornecidas por Lions Internacional, onde se colocava um xizinho na presença do companheiro. Depois foi mudada para assinaturas, né? Então, assim que o companheiro estivesse na reunião, ele assinava a lista de presença. E isso daí também eu acabei fazendo, digitalizei tudo. Falei, bom, agora também, então, já que eu fiz 2, eu vou fazer o 3, que foram as atividades do clube. Tudo aquilo que foi relacionado como atividade, que antigamente também era uma maneira bem mais simples de fazer do que a atual, né? Hoje, na verdade, a gente é tudo online, a gente manda tudo com fotografias, um texto, e manda para o My Lions, né, para o Lions Internacional. Também se tornou bem mais simples, mas mesmo assim, todo o texto que eu coloco no My Lions, que vai junto com a fotografia, eu tenho gravado no histórico aí, que no final do ano eu tiro aquilo lá e guardo como prova de que o Lions Clube de Serquilho, né, efetuou aquela atividade, né? Esse período em que o clube ficou meio parado aí em função da pandemia, diminuiu. Mas eu tenho livros, eu tenho históricos, eu tenho mensagens. Aliás, ultimamente, acho que nos 10, 15 anos, 15, 20 anos atrás, as mensagens que eram feitas para as autoridades, governadores ou o presidente que terminava o mandato, a gente sempre deixava uma mensagem. Essa mensagem eu mesmo escrevia e lia lá na hora da reunião. E tudo isso daí eu tenho guardado, eu tenho gravado. Tá tudo aí, tá tudo guardado aí. Tanto as mensagens como o nome dos companheiros, quem saiu, quem entrou. Tá tudo gravado. E tenho também os nomes de todos os governadores, todos os presidentes internacionais, desde o primeiro até o atual, né, até o Douglas. Esse material que o senhor reuniu, o senhor estava me contando que deu mais ou menos 5 mil... Deu mais de 5 mil cópias. Cópias. Deu mais de 5 mil. Quer dizer,
Isso daí eu conto junto com fotos, né, da fundação, porque a gente, eu tenho foto da fundação do Laios. Eu não tenho foto que eu me lembre da entrega da Carta Constitutiva. Essa, uma das histórias em que eu relato a entrega da Carta Constitutiva, que foi no dia 4 de março de 1967, eu cito até de que eu não me lembro de ter uma foto, assim como eu não tenho também na inauguração da sede social, que foi no dia 18 de março de 1982. O presidente era o Vitaliano Gaioto e nós contamos naquela noite com a presença do Lages Clube de Tatuí. Tinha o Dério Kissincarol, que era o presidente aquele tempo falava presidente da região, né? E tinha um bispo resignatário que morava no asilo de Tatuí, Dom José Melhado Campos. Ele esteve presente também, benzeu a sede. E isso eu cito também no histórico do Lages Clube de Cerquilho, eu cito. O senhor acha importante os clubes antigos, que nem o de Tatuí, o de Cerquilho, manterem nos seus arquivos essa disciplina de organizar, poder resgatar e deixar isso para que os mais novos possam... Cristian, foi aquilo que eu falei no início da conversa. Isso que aconteceu comigo, ele foi quase que uma coincidência. Hoje, se você quiser fazer isso em Tatuí, talvez se torne até mais difícil, primeiro porque todos os anos mudam o secretário. É norma do clube, e talvez para compilar todo esse material hoje seja difícil. Porque eu tive um ano, 76, 77, ou 77, 78, em que foi presidente o companheiro Wilson César. Ele teve como secretário o Marco Antônio Martins, que por sinal faleceu agora, questão de meio ano, um pouco mais. Ele lia a ata que ele rascunhava, só que ele não transcrevia aquela ata num papel timbrado do clube e guardava. E para que eu tivesse alguma coisa marcada da passagem desse Wilson César como presidente do clube e que existiu alguma atividade do clube, eu recorri à governadoria, que naquele tempo ela ficava na Rua Major Sertório, ou na Amaral Gurgel. Na Amaral Gurgel, era um prédio do segundo andar na Amaral Gurgel. E eu fui lá e a funcionária me cedeu era acho que segunda via, né, do informe que a gente mandava para a governadoria. A primeira parecia que ia para a Lages Internacional, a segunda ia para a governadoria, a terceira ia para o presidente da região e a outra parece que ficava para o clube. Parece que era assim mais ou menos a sequência dos arquivos daquelas atividades, daquelas pastas de atividade. E eu fui lá e ela me cedeu e eu xeroquei. E guardei hoje na pasta desse companheiro, que por sinal faleceu também agora há pouco tempo, o Wilson César. Eu tenho arquivado na pasta dele algumas coisas, mas das atividades do clube, só isso daí. Porque esse companheiro que foi secretário, ele não guardou nada. O que pode ter acontecido com outros clubes, né? Pode ter acontecido com outros clubes. Eu, em função até mesmo de ter sido bancário, depois de ter o tempo de que tinha a fábrica, a gente tinha mais tempo para fazer esse serviço, eu contei outro dia aí, então são mais de 20 anos como secretário do clube, acho que mais de 20 anos. E então tudo isso daí ajudou. E eu, assim que terminava o ano, eu chegava e pedia para o secretário, para aquele que tinha sido secretário no ano,
me passe todos os documentos que você tem para eu guardar. Quer dizer, já era um hábito meu de exercer essa atividade, que era exatamente para que eu pudesse, né, guardar. E, por sinal também, as fotos quase todas eram eu quem tirava, né? Tanto é verdade que a turma costuma dizer, mas você nunca aparece em foto? Eu falei, não, porque eu sou fotógrafo, né? Então não aparecem as fotos. E então essas fotos elas foram guardadas, e a gente tem fotos da fundação, da construção da sede, quando ainda naquele espaço lá, aquele loteamento não tinha nada, só tinha o prédio da sede que foi construída lá, que por sinal começou em 78, no ano em que o Arquimedes Rogério era presidente, depois entrou o Raul, acho que o Durval, depois foi inaugurado com o Vitaliano Gaioto. Aí nós passamos, até aquele tempo nós nos reuníamos na sede do São José. Algumas vezes a gente saía, né, fora, ia no Samambaia, existia um clube aí, né, fora da cidade, a gente ia no Samambaia, às vezes fazia em restaurante, mas praticamente eram 90%, 95% das reuniões eram feitas na sede do São José. O companheiro acha que é importante os clubes, na medida que consigam, preservar isso? Eu acho que sim. Quer dizer, baseando-se em mim, eu acho que sim, né? Eu não sei a disponibilidade dos demais, né? Mas eu acho que é interessante, porque hoje nós contamos aqui na cidade com uma mega biblioteca municipal. É coisa de admirar, não sei se você conhece, mas fica ao lado do teatro. E eu pensei nisso daí. Pedi autorização, né, para quem dirige a Biblioteca Municipal de Serquilho, um espaço para a gente fazer um acervo do Lions Clube de Serquilho. Porque, até pela minha idade, né, amanhã eu posso ficar doente, e daí? O que se vai se fazer com tudo isso daí, né? E eu tenho as revistas do Lions, desde a primeira até a atual. E essas estão guardadas lá na sede do Lions. Estão lá na sede do Lions, estão todas elas, todas as revistas. Assim que chega, a primeira coisa que eu faço, eu tiro uma e ponho lá, guardo lá, que é para manter. Então, a gente tem desde a primeira até a atual, né? Agora do distrito LC2, né? 119, acho que já chegou no número 119. Então São histórias que nós temos bastante para contar. Eu agradeço ao seu Benedito, companheiro Benedito Vitaulo Visotto, pela recepção a nós aqui na sua residência. E parabéns pelo trabalho que executa no Lions Clube de Serquilho. Sabemos que é com muito amor, já há 56 anos, mantendo a tradição, as informações, as notícias, a história do clube viva. Parabéns, Vitor. Muito obrigado.